Mudando de assunto, outro importantíssimo em meio a polêmicas aí de Congresso e Judiciário, mais um assunto. Nessa semana, nessa quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal formou maioria pela descriminalização do porte de drogas, da maconha, principalmente para uso próprio, uso individual. 5 votos, então, marcaram a aprovação desse tema lá na Suprema Corte, tema que vem sendo discutido desde 2015, relatoria do ministro Gilmar Mendes, que inclusive ao longo do tempo acabou mudando a opinião, não no mérito, mas na quantidade de drogas aí, para determinar se a pessoa é usuária, se a droga é utilizada para ele para uso medicinal, individual ou como traficante. Os ministros que foram indicados aí por Jair Bolsonaro, os ministros que a gente pode dizer que são mais de direita, votaram contrários, mas quem abriu a divergência desse caso foi o ministro mais recente na corte, o ministro Cristiano Zanin, que votou contra o relator, contra o ministro Gilmar Mendes, contrário à descriminalização do porte e posse da maconha para uso próprio. De acordo, por exemplo, com o ministro André Mendonça, essa determinação tem que ser uma determinação legislativa do Congresso Nacional. O Congresso é quem tem que falar, quem tem que determinar sobre posse e porte de drogas no país. E quem fala sobre isso também é o presidente da Casa, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que falou sobre isso lá atrás. Antes de soltar o VT do Rodrigo Pacheco, quero lembrar para vocês que na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou o texto contra a descriminalização do posse e porte de qualquer tipo de drogas no país. Então, o STF e Congresso estão aí na direção errada, direção contrárias. Um é pela descriminalização, o outro não. Vamos ver, então, o que Rodrigo Pacheco falou sobre isso. Já há uma definição na lei de que a quantidade de droga apreendida deve ser um indicativo da classificação do crime. É natural que uma pequena quantidade haja um indicativo de que aquele porte é para uso e uma grande quantidade seja um indicativo de que o crime seja de tráfico de drogas. Mas isso não é matemático, isso não é cartesiano. Cada caso concreto vai indicar circunstâncias. Então, é evidente que uma pequena quantidade na mão de alguém que está vendendo a droga, isso é evidentemente tráfico de drogas e deve ser punido como tal. Assim como uma quantidade maior, além até dos 20 gramas ou dos 30 gramas, que seja evidentemente para o consumo próprio daquele que a detém, não pode ser classificado como tráfico, ainda que seja uma quantidade maior. Então, mesmo nessa forma de se definir 50 gramas como um limite entre um e outro, é o caso concreto que vai indicar, sob pena de estabelecer, por esse critério matemático, injustiças em casos concretos. Então, quem estiver portando droga para uso deve ser enquadrado como tal, há uma consequência jurídica dentro desse tamanho, e quem estiver portando droga para qualquer tipo de traficância deve ser enquadrado como traficante. Mas é o caso concreto, isso é papel de polícia, do Ministério Público, do Judiciário. Não há o que nós possamos fazer na lei para poder definir justiça em casos concretos, porque os casos concretos é que vão indicar quais são as circunstâncias. Por isso também eu acho equivocado esse corte de quantidade de droga para indicar um ou outro, porque, repito, pequenas quantidades pode ser tráfico, dependendo do caso concreto, e maiores quantidades pode ser uso. E ninguém quer ver um usuário preso como traficante, ninguém quer ver um traficante solto porque é considerado usuário. Só que quem decide isso não somos nós. Quem decide isso é o caso concreto, é o policial militar que apreende, é o polícia civil que investiga, o Ministério Público que acusa, o juiz de primeira instância que decide. Então, me parece realmente que essa discussão está muito amplamente equivocada sobre todos os aspectos. Não é o que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, pensa não, viu? Ele entende que tem sim que haver essa quantidade definida. Inclusive, vários juristas dizem que o STF só está julgando esse caso porque o Legislativo não determinou aí essa quantidade de droga para traficante, para uso próprio. O ministro Luiz Roberto Barroso falou sim que isso, inclusive, está discriminando pessoas. Eu vou pedir para rodar o VT do ministro. A segunda questão que nós estamos deliberando é qual a quantidade que diferencia porte para consumo pessoal de tráfico. E a razão para fazermos isso é a preocupação de criarmos um critério objetivo, porque na falta de critério, como demonstrado em diversos votos e detalhadamente no voto do ministro Alexandre de Moraes com as estatísticas
de São Paulo, o que acontece é que a mesma quantidade de drogas nos bairros mais elegantes das cidades brasileiras é tratado como consumo e na periferia é tratado como tráfico. Portanto, o que nós queremos é evitar essa discriminação entre ricos e pobres, basicamente entre brancos e negros. Nós queremos ter uma regra que seja a mesma para todos, e fixar uma quantidade impede esse tipo de tratamento discriminatório. De modo que ninguém está legalizando droga, droga continua a ser um ato ilícito, estamos discutindo a natureza da punição e estamos apenas fixando a quantidade que distingue porte para consumo pessoal de tráfico. A gente sabe que no Supremo Tribunal Federal nem sempre as discussões são nesse tom aí, né, blasé. A gente, inclusive, viu o ministro André Mendonça discordando do voto do relator Gilmar Mendes, do voto do ministro-presidente Luiz Roberto Barroso. Eu vou pedir para a produção rodar para vocês. Senhor presidente, minha saudação a Vossa Excelência, aos eminentes pares. Com a devida vênia e respeito que sempre tenho por Vossa Excelência, eu não creio, não entendo que o presidente da CNBB esteja sendo vítima de desinformação. A opinião dele é compartilhada por mim, ela está consignada no meu voto. André, Vossa Excelência me desculpe, mas eu conversei com ele e ele me disse que não estava ciente de que essa era a discussão. E, portanto, eu me comprometi com ele a prestar esse esclarecimento no início da sessão, porque ele me disse que não estava informado de que esta era a questão e ele se preocupou em me dizer que trabalhou em periferia e que droga é uma coisa que faz mal às pessoas e às comunidades. E eu disse a ele que todos nós aqui concordamos com isso, que todos nós aqui temos uma atitude contrária às drogas ilícitas e que nós não estamos decidindo legalização de drogas. E, portanto, ele é que me disse que tinha a informação incorreta do que estava sendo decidido. Pois não? Eu não acho que ele tem informação incorreta, não. Eu acho que a informação é essa mesmo. A grande verdade é que o legislador, nós estamos passando por cima do legislador caso essa votação prevaleça com a maioria que hoje está estabelecida. O legislador definiu que portar drogas é crime. Transformar isso em ilícito administrativo é ultrapassar a vontade do legislador. Nenhum país do mundo fez isso por decisão judicial. Nenhum. Em segundo lugar, a grande pergunta que fica é o ilícito administrativo. Quem vai fiscalizar? Quem vai processar? Quem vai condenar? Quem vai acompanhar a execução dessa sanção? Não existe. Essa deliberação, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, tem que ser adotada pelo legislador. Eu sou contra, mas eu me curvaria caso o legislador deliberasse em sentido contrário, apenas conseguindo a minha opinião e entendo, com a devida vênia, que o presidente da CNBB não é vítima de desinformação. Bom, Vossa Excelência acaba de dizer a mesma coisa que eu disse, apenas com um tom um pouco mais panfletário. Eu, ao início da sessão, disse, estamos discutindo se é ato ilícito administrativo ou se é ato ilícito penal. Vossa Excelência entende que é ato ilícito penal e tem todo o direito de achar, mas a minha explicação foi absolutamente correta do que está sendo decidido aqui, se é ilícito penal ou se é ilícito administrativo. Bom, fato é que com tom blasé ou com tom alterado, agora a matéria passou, foi descriminalizado, a gente tem maioria aí pelo porte e posse de maconha para uso individual lá pelo Supremo Tribunal Federal. Agora nos resta saber qual a decisão que vai valer, a do Congresso ou a do Supremo Tribunal Federal. Alguns juristas entendem que a que vale é a do congressista, é do legislador, que é quem cria as leis, mas outros entendem que o Supremo Tribunal Federal pode derrubar a decisão do Congresso Nacional. É uma coisa que a gente precisa avaliar, pesquisar e trazer aqui para vocês.